presente esse verbo? Por que Jesus não fala, você vai viver, se você fizer isso, você vai chegar na eternidade? Porque Jesus, a pergunta dele é escatológica, a pergunta dele é para saber sobre a vida eterna, a pergunta dele é para saber se ele vai chegar a ser santo. Mas Jesus coloca no presente: faze isso e viverá. Por que será? Porque na verdade aquele homem não tinha vida. Porque quem não vive a palavra verdadeiramente não tem vida. Muita gente vem na igreja, muita gente caminha na igreja, mas é uma pessoa morta, morta espiritualmente, é uma pessoa desanimada, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem entusiasmo, é uma pessoa que não vê a eternidade, é uma pessoa presa no passado, é uma pessoa presa nas tribulações, é uma pessoa que não se libertou ainda daquilo que as pessoas falam dela, daquilo que pensam dela. Ela fica apegada a isso. Ai, falaram de mim, oxe, não vive. A pessoa não consegue viver, ela está presa no que as pessoas acham da vida dela. O vizinho compra um carro, ela fala, eu não consigo comprar um carro melhor, o que eu vou fazer da minha vida? Que bobagem, não é? Ontem, se eu não me engano, ontem eu falei também no grupo de oração lá em Votoranga, e eu estava falando, cara, nós não temos nada, nada é nosso. Você paga IPTU? Você paga IPTU de onde você mora? Paga. Então a casa não é tua. Se você não pagar, eles vêm lá e tiram da casa. É ou não é? Por quê? Porque não é nosso. A gente paga aluguel, o Estado, a prefeitura, para morar onde a gente mora. Apesar de você ter comprado com o teu dinheiro, com o teu suor, com tudo teu, mas não é seu. E nada de verdade é nosso. A gente não leva nada no caixão. Nada. Tudo vai ficar aqui. Então por que a gente se apega tanto em tantas coisas que nos tira a vida, tira de nós a alegria? A gente se apega em tantas coisas e a gente perde a existência, a gente perde a alegria da vida, não é? Então a vida eterna em Lucas, quando São Lucas nos apresenta a vida eterna, não é só a duração infinita, é a qualidade de vida segundo o que Deus deseja para nós. Deus deseja para você uma qualidade de vida em abundância. Jesus fala isso: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O que significa isso? Significa ser desapegado, significa não estar apegado nas angústias do passado, significa não ter que ficar perdoando os outros, porque você já perdoou. Você lembra do Agostinho? Você que conheceu o Agostinho? Você que conheceu? O Agostinho era um pregador que veio do Rio de Janeiro e morou aqui em Rio Preto um tempo. Depois ele teve um câncer muito agressivo e morreu rapidamente, morreu com 50 anos. Mas foi um dos grandes pregadores que eu conheci, aprendi demais com ele. E o Agostinho me ensinou uma coisa em relação ao casamento. Ele dizia assim: a minha mulher me irrita. Ele dizia: a minha mulher me irrita, mas toda vez que ela me irrita, eu viro as costas e digo: já está perdoada em nome de Jesus. Toda vez que a minha me irrita, eu já falo isso: está perdoado em nome de Jesus. Por quê? Porque você não pode carregar essas mazelas dentro da gente. Para que eu vou ficar irritado com ela, vou brigar com ela, vou perder a paciência com ela, vou ficar com raiva, se daqui a pouco eu vou dormir com ela? Oi? Não é? A gente vai ter que dormir na mesma cama. E eu vou ficar com raiva por quê? Não, perdoa e fica livre.
pessoas falam de você e elas falam mentira, o que você vai fazer contra a mentira? É mentira, não é? Então põe na balança, quanto pesa a mentira? 0. Não liga, não se preocupe, a mentira por si só acaba. As pessoas vão perceber que é mentira, porque mentira é mentira, a mentira não se sustenta. E se for verdade? O que você vai fazer contra a verdade? Se estão falando contra você, mas é verdade, então você tem que aguentar, porque é verdade, não é? É verdade, pronto, acabou. Então, não liga, não se prenda àquilo que as pessoas pensam ou falam de você. Siga a tua vida no Senhor, siga a tua vida com Jesus, siga a tua vida no Espírito, caminha em santidade. E uma das coisas que mais tira a nossa santidade é a falta de perdão, é a falta de amor. Por isso que Lucas nos apresenta a vida no agora. O Senhor queria que aquele homem tivesse vida, mas não na eternidade, mas no agora. Nós precisamos aprender a viver felizes no agora. É hoje, amanhã não existe. Amanhã ainda não existe, e eu espero chegar lá amanhã, mas e se eu não chego? Quanta gente morre dormindo, não é? Então, quando o São Lucas nos fala sobre essa questão da vida aqui nesse evangelho, e ele apresenta Jesus falando para aquele homem: faze isso e viverás, é porque aquele homem não tinha vida. Então, há pessoas vivas que ainda não vivem. A vida eterna começa quando o amor se torna prática. Então, conhecer sobre o amor não é viver o amor. O que Jesus vai falar para ele de agora em diante, quando Jesus conta essa parábola, Jesus vai ensiná-lo a colocar em prática o amor que é teoria do coração dele. E para nós, o amor é verdadeiro? A gente ama de verdade? A gente é capaz de dar a vida pelo outro de verdade? É isso que Jesus está contando na parábola, né? O homem caído não tem nome, nem rosto, nem identidade. Jesus diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Mas Jesus não fala se ele era judeu, Jesus não fala se ele era preto, Jesus não fala se ele era branco, Jesus não fala se ele era amarelo, Jesus não fala se ele era justo, Jesus não fala se ele era pecador. Jesus simplesmente apresenta um ser humano, uma pessoa, não é? O homem ferido não tem identidade nessa parábola, né? Ele não é apresentado pela sua religião, pela moral, nada. Jesus não apresenta nada. Jesus só fala que ele estava descendo para Jericó. Jesus retira qualquer critério que nos permita escolher quem nós podemos amar e quem nós podemos odiar. Jesus não aceita que nós odiemos ninguém. Nenhum ser humano é odiado por Deus, nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem ninguém. Nós temos que fugir do ódio no nosso coração. Nós não podemos cair nessa armadilha do Satanás. Satanás tem causado um estrago muito grande no coração de muita gente, que fica obcecado por um lado ou por outro e deixa o ódio tomar conta do seu coração. A igreja foi perseguida tanto por um lado quanto pelo outro. A igreja continua sendo perseguida tanto por um lado quanto pelo outro, não é? Então, quando Jesus nos apresenta um ser humano, ele não está identificando se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é católico, se ele é protestante, se ele é judeu. O que ele é? É um homem, é uma pessoa. E aí Jesus coloca, né? Jesus
coloca duas pessoas muito importantes na sociedade, que eram para o judeu, né? Porque esse cara é doutor em judaísmo, ele conhecia tudo do judaísmo. Então Jesus apresenta as duas pessoas mais importantes dentro do judaísmo: o sacerdote e o levita. Os dois eram os caras mais importantes que tinha dentro dos templos. O sacerdote passa, olha e se questiona: quem é? Quem é ele? Ele é judeu. Ah, se ele não for judeu, não vou me envolver não. Se ele não for judeu, eu não posso pôr a mão nele, senão eu vou me contaminar. Eu vou me sujar se eu for cuidar dessa pessoa que está caída. Eu vou me sujar com isso? Não. O sacerdote pega e segue adiante. Aí vem o levita. O levita também tem um cargo de importância no templo, dentro do judaísmo, e ele se questiona provavelmente: ah, esse cara deve estar bêbado, deve ter bebido, ou sei lá, se eu tocar nele eu vou ficar impuro também, depois eu não posso celebrar. Eles fazem julgamentos. Com certeza eles não tinham tempo para aquela pessoa, eles não tinham amor por aquela pessoa, eles não foram movidos pela compaixão como um samaritano, que não era sacerdote, que não era levita, que não tinha importância nenhuma, não era um cara famoso, não, era um viajante, um vendedor ambulante. Quando ele olha para aquele homem, ele enxerga nele um ser humano, uma pessoa que está precisando de ajuda. A caridade não pode medir para quem eu vou ajudar ou não. Ele olha e percebe que a pessoa está machucada. Ele desce da sua montaria, pega o azeite, pega o óleo e passa o que ele tem. É o remédio que eles passavam. Aliás, nós deveríamos usar mais o azeite bento na nossa vida. Passa o azeite no teu corpo, azeite bento. Eu tenho um azeitezinho lá em casa, um litrinho, que eu vivo me ungindo, desde o umbigo. Unja o teu umbigo, unja a sua cabeça. O umbigo é o local nosso de centralização, onde nós temos o nosso cordão umbilical, né? Então nós temos aqui uma conexão de vida muito séria. A minha mãe nunca deixava a gente ficar brincando com aquelas terrinhas que tem no vidro. A gente fala que tinha uma terrinha no umbigo, né? Lembra? E a gente fala: tem uma terrinha. Minha mãe fala: pelo amor de Deus, não mexe nisso. Né? Nunca deixou. E aí a gente se unge com o óleo. Então o que o samaritano tem? Azeite. E o que mais ele tem? O vinho. E ele unge, purifica, limpa aquele homem, coloca ele na sua montaria, no seu animal, e chega numa estrelaria. Agora aqui vem um outro aspecto muito bonito, que nós precisamos entender. Nós não precisamos ser heróis no tratamento com as pessoas. O que ele faz aqui? Ele pega aquele homem e entrega para alguém cuidar. Ele já fez os primeiros socorros. Ele não quer a glória para ele. Ele entrega aquele homem e diz para ele: se você gastar um pouquinho a mais aqui, depois eu te pago. Mas agora você cuida dele. A estrelaria, a hospedaria tem um símbolo bonito aqui. É como se a gente estivesse entregando as pessoas para a igreja. Quando nós somos missionários, quando nós somos evangelizadores, quando nós vamos atrás dos mendigos, quando nós vamos atrás dos doentes, quando nós vamos atrás dos viciados, quando nós vamos atrás das... Ou a gente não vai atrás? Se não vai, precisamos repensar a nossa fé, precisamos repensar a nossa oração,
precisamos repensar o nosso cristianismo, porque nós precisamos também evangelizar a todos. Eu estive na cadeia agora em dezembro e todo final de ano eu vou, e eu saí de lá impactado assim, com os meninos, os jovenzinhos, tudo menino, 19, 20, 20 anos. Eles ficam desesperados quando a gente chega, eles vêm ali e reza para mim, pede não sei o que, querem ter oração, e aí a gente fica ali rezando com eles. Eu preguei para eles lá, foi tão bonito. Mas no ano passado, no ano retrasado, teve um garotinho, um menino assim, quando terminou a missa, eu estava guardando as minhas coisas, estava guardando a caixa de som, violão, guardando os carros. Aquele moço chegou e bateu no meu braço assim, porque a gente fica numa grade também, né? Aí ele disse: ô Paulinho. E eu virei para ele, falei: você me conhece? Né? Porque a gente procura dar identidade ali para eles. Aí aquele menino olhou para mim e falou assim: eu te conheço. Eu falei: ah, é? Eu falei: o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: eu estou aqui porque eu não escutei nem você nem minha mãe. Eu falei: é mesmo? Eu falei: mas de onde você não conhece? Ele falou: eu ia no grupo de oração com minha mãe e eu escutei muito a tua pregação, mas eu não dei ouvido à pregação, né? E é por isso que eu estou aqui. Então tá, agora chega, né? Vou começar aqui na hora, né? Mas é triste da gente ver aquele pessoal ali, aqueles meninos. E um dia eu falei para eles: eles me pediram uma bola. Eu falei: dá uma bola para ele. As bolas deles, eles mostraram só tinha um miolo da bola. Eu vou dar uma bola para vocês, mas vocês param de me roubar, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Quem te roubou? Eu falei: não sei, se eu tivesse, eu não tinha prendido. Não prende não, coitado. Não põe ninguém aqui não vale a pena, né? Eu falei: então vocês param de me roubar. Eu fui roubado 7 vezes já, estou aguentando, mas chega, da minha parte já foi, né? Brincando com eles. Mas nós precisamos evangelizá-los, nós precisamos ajudá-los a sair e a conhecer o Evangelho, a conhecer a palavra de Deus, a conhecer Jesus. Mas de vez em quando eu vou na casa de recuperação lá e, meu Deus do céu, é muito doloroso ver aqueles moços, e a gente tem que pregar o Evangelho para eles, tem que anunciar Jesus. Não importa quem eles já foram, importa que essas pessoas podem mudar. Ou a gente acredita que o Evangelho é transformador e pode mudar a vida das pessoas, ou a gente para com essa palhaçada de evangelização. Porque evangelizar para quem já está no caminho é fácil, não é? Agora, nós antigamente na renovação carismática, a gente ia para a praça para pregar. Ontem encontrei uma senhora lá em Talhados, por onde eu fui ontem, Gonzaga de Campos. Estava pregando lá no Gonzaga de Campos, lá em Rio Preto. Uma senhora chegou e falou assim: e sabe de onde eu lembro de você? Eu falei: da onde? Ela falou: eu estava passando na praça e você estava pregando. Eu falei: ô glória. Na praça foi. Ela falou: e depois naquele dia eu comecei a frequentar a culto de oração lá da catedral. Eu falei: glória a Deus, né? Então, amados, o Evangelho funciona, a palavra de Deus funciona, a moção do Espírito Santo funciona. Mas São Paulo fala: o Evangelho entra pelo ouvido. Se não tem quem prega, se não tem quem fala, se não tem quem canta, se não tem quem anuncia, quem reza, não vai acontecer a transformação na vida das pessoas. E nós não podemos ficar pescando em aquário. Nós precisamos ir buscar as pessoas que estão longe dos caminhos. E sabe quem tem que fazer isso mais do que até os líderes aqui? Vocês que estão no trabalho, vocês que estão nas famílias, convida as pessoas. Meu irmão, olha, eu tenho ido no grupo de oração, tem sido uma bênção na minha vida. Vamos lá, vamos no grupo e convida as pessoas, chama os irmãos, fala da graça que Deus tem feito na tua vida.
anunciar aquilo que Deus tem feito no meu coração. Essa semana eu comecei a pregar e eu fiquei pensando e vi lá umas pessoas antigas, um senhorzinho que me conhecia desde 75, 1975, quando eu cantei a primeira missa na minha vida, 1975, vocês não tinham nem nascido ainda, né? Graças a Deus. A primeira missa que eu cantei foi 7 de setembro de 1975. E aquele senhor veio falar, eu era da Santa Teresinha, e eu lembro quando você começou. Eu fiquei engasgado. Eu falei, senhor, eu amo aqui. Eu amo aqui. Quantos já pararam? Quantos irmãos que caminhavam comigo na igreja já pararam? Quantos ficaram cansados, brigaram com o padre, brigaram com fulano, brigaram com ciclano, arrumaram confusão e já pararam? Não, amados, a gente não pode parar. Nós não podemos parar no meio do caminho. Se o Senhor nos chamou, nós vamos até o fim. Segura o parado e vai embora. Não é? É isso que Jesus está falando para esse cara. Viva! Viva o que você conhece. Você conhece o Evangelho? Viva o Evangelho. Você conhece os mandamentos? Viva os mandamentos. Você conhece a direção que Deus está dando na palavra de Deus? Viva! Não é? Então, quando o samaritano entrega aquele homem, o que ele está fazendo? Está lavando as mãos dele? Não, eu falei, se você gastar além do que eu estou te deixando, eu vou te pagar ainda. Mas ele não toma para si aquela bola, não é minha só, não, eu dou para a igreja também trabalha com isso, a igreja ajuda, a igreja faz. Então, não é fazer sozinho. A limpeza maravilhosa, a graça da igreja é sermos comunidade. Ninguém tem que trabalhar sozinho, ninguém tem que ficar sozinho, ninguém tem que levar as dores sozinhos, e nem os pesos, nem o peso nós devemos ficar sozinhos. Hoje a minha esposa me falou uma coisa que eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste assim. A gente estava vindo para cá e ela falou assim, você avisou a coordenadora se não ia